Então eu dizia que não vamos lacanizar demais, mas pensando bem, não vamos lacanizar de menos também, porque apesar de que aqui eu não estou tratando de fazer uma aula, nem de fazer um seminário de conceitos, nem um ensino mesmo. Eu estou aqui para comentar questões que se conectam com o campo da psicanálise a partir do que eu entendo dessas coisas, de como eu articulo, é isso que eu entendo. Mas, de qualquer maneira, também não se pode colocar questões que ficam como enigmas, como eu chamei, e não tratar delas de uma forma mais cuidadosa, né? Então, a frase de Lacan que eu citei, que se diga fica esquecido por trás do que se diz, no que se ouve, né? O que isso quer dizer? A ideia, a frase é complicada, Lacan tem fama de complicado, mas a ideia é simples, de certo modo. Lacan faz uma brincadeira com as palavras, muitas vezes ele faz isso, um trocadilho que ele faz dessa vez com a palavra dimension, com a palavra mansion como lugar, né? Como mansão. Então ele vai falar de uma dimensão que ele vai chamar de dimension, o lugar do dito, a mansão do dito, para tratar de uma ideia que é essa que eu quero dizer que é simples, que é de que o que se passa no transcorrer de uma psicanálise não se passa no campo que eu comentei agora há pouco, no campo da vaidade, no campo do eu, no campo das impressões, das opiniões e tal, mas no campo do que se diz. Ou seja, é uma passagem do campo do imaginário para o campo do simbólico. Uma perspectiva da psicanálise após Freud e anterior a Lacan tratava de privilegiar o imaginário, o que o analista podia pensar do seu paciente, do que o analista podia opinar, sentir até que estava acontecendo com o seu paciente, do que o analista podia observar, do que ele enxergava no seu paciente. Lacan faz uma brincadeira que diz que, em certo momento, os gestos que o paciente faz no divã acabavam interessando mais do que o que ele dizia. Então, Lacan trata de tirar de passar dessa dimensão do imaginário para a dimensão do simbólico, que é de simbolizar o imaginário, de poder tratar do que é dito na análise. Mas a partir de um certo momento, ele reconhece que existe algo que fica esquecido por trás do que se diz, no que se ouve. Ou seja, ainda mesmo após simbolizar o imaginário na fala, que se diga fica esquecido por trás do que se diz naquilo que se ouve. Quer dizer, tem uma dimensão terceira que não é do imaginário nem do simbólico, mas que é do real. E que, mesmo no que é dito, fica esquecido por trás do que se diz, naquilo que se ouve. Ou seja, tem uma dimensão real que não pode ser dita. Tem algo do sujeito que não pode ser dito, porque a linguagem não dá conta. Então, o que é do sujeito, o que é da psicanálise e do tratamento psicanalítico, do transcorrer de uma análise, não é nem simbólico, nem imaginário, nem real. É imaginário, simbólico, real, ou real, simbólico, imaginário. E não é um acréscimo real, vírgula, simbólico e imaginário. Não, é real, simbólico, imaginário. É uma consistência a três. É um enodamento que só se dá, que só existe a partir das três consistências da experiência. Então, nesse momento em que Lacan conclui isso, não é suficiente
apenas ficarmos em torno do que se diz, mas também naquilo que fica esquecido por trás do que se diz, que é da natureza do real e que faz menção, para usar de novo o termo, que faz menção ao que é do objeto. Essa já é um outro possível pequeno enigma que eu trato daqui a um minuto. Mas eu queria falar por que eu disse enigma, por que eu falei desde a primeira vez que se ficasse algum enigma eu retomaria a questão. Por que não dúvida? Né? Por que não uma dúvida teórica, qualquer coisa assim? Eu disse enigma porque essa é uma ideia cara a nós, psicanalistas, especialmente psicanalistas que se tomam por lacanianos, digamos assim, tá? Que trabalham com Lacan, com certas questões colocadas por ele. E o enigma é uma ideia que nos é cara, porque uma análise não explica, uma análise não descobre porquês. O analista não está no lugar que ele ocupa para para explicar porquês. O analista está para colocar questões. Eu digo muitas vezes que a análise não é responder questões. A análise é colocar questões. As perguntas são mais importantes do que as respostas, porque as perguntas fazem trabalhar, né? E as respostas são impossíveis, são enganadoras, ou então são múltiplas, não há uma resposta para uma questão, né? Mas também por uma outra razão eu uso essa palavra, porque muito cedo na minha experiência com a análise, eu entendi que as questões da psicanálise que nos interrogam, ou as questões que nós achamos difíceis de entender no nosso estudo, não é porque sejam difíceis. Tem coisas difíceis, como em qualquer campo de estudo. Mas eu percebi cedo, eu sempre soube que eu era inteligente. E eu não vou esconder isso. Quando o sujeito é estúpido, ele não sabe que é estúpido porque ele é estúpido. Se ele soubesse que é estúpido, ele seria suficientemente inteligente para saber disso. Então não seria estúpido, seria inteligente. Mas o sujeito, quando ele é inteligente, ele sabe que é. A gente sabe que tem certa capacidade de apreensão das coisas, de elaboração das coisas. Então, eu percebi que as questões que apareciam para mim como complicadas e difíceis de entender, não é porque fossem difíceis, particularmente, é porque elas me interrogavam como sujeito, elas me interrogavam e me perturbavam. Era preciso que eu pudesse avançar meu próprio trabalho de análise para poder lidar com certas noções, com certas questões. Então, o estudo da psicanálise, ele não se separa da experiência de análise. Por isso que a gente diz que a formação do analista é um tripé que também é indissociável, uma dessas peças umas das outras, né? Essas três peças, que é a análise, o estudo teórico e a supervisão clínica. Bom, já é outra questão, fica para um outro dia. Esse termo formação em psicanálise é um termo, na maior parte das vezes, obsceno, mas não vou tratar disso agora, não. Mas, enfim, então eu percebi que aquilo que era mais difícil de avançar no estudo, esperava também um pouco por um avanço na minha experiência como analisante, na minha experiência na minha análise. Mas o enigma, então, que eu falava é a questão do objeto. E por que é um enigma? Porque a gente está acostumado com uma perspectiva filosófica que diferencia e coloca o sujeito e o objeto em dimensões separadas. O que, por exemplo, na filosofia, o que é o sujeito é aquilo que não é o objeto, ou então o que é o objeto é aquilo que não é o sujeito, né? O objeto é aquilo que o sujeito apreende, vê, toca, olha, entende, apreende, né? Então, o objeto
é aquilo que não é o sujeito. Mas a lógica da psicanálise, porque a lógica do inconsciente, ela não opera com essas definições ou essas dimensões euclidianas, da geometria euclidiana, tem dentro e fora, é o que está fora não está dentro, o que está dentro não está fora. Não é bem assim, né? A gente diz que existe um fora que não é um não dentro, e existe um dentro que não é um não fora, né? Dessa vez eu não tenho aqui uma banda de Möbius para mostrar que é um objeto da topologia, um setor da matemática, que é um objeto que tem duas faces, mas uma única superfície. Então, não se está dentro nem fora nunca, se está dentro estando fora, ou está fora estando dentro. Uma coisa leva a outra, como eu dizia, sobre o objeto e o sujeito, é que essa ideia, ela também, nós compartilhamos também. Lacan diz no seminário, acho que é o seminário 14, que o sujeito é aquele que se recusa a ser objeto. Mas isso é um pedaço de fala que, se você tira do contexto, vira outra coisa. É que, para que o sujeito seja um sujeito de linguagem, ele precisa descolar da posição de objeto do desejo do outro. Porque se ele não descola, ele não participa da linguagem. Ele fica como um objeto de gozo do outro, né? Ou do grande outro, se quiser. Então, é preciso que o sujeito possa descolar dessa condição de objeto do outro para que ele possa articular a linguagem que o representa como sujeito. Acontece que há um limite nisso, que é aquele limite de que fica esquecido por trás do que se diz naquilo que se ouve. Ou seja, tem uma parte dessa operação de simbolização do imaginário, ou essa operação de passar do imaginário para o simbólico, essa operação de aquisição da linguagem. Estou colocando coisas em momentos lógicos diferentes, mas que acompanham uma mesma lógica. Então, tem algo nessa operação de passagem do imaginário para o simbólico que fica esquecido. E esse algo, ele não é apreensível pela linguagem. Esse algo é da ordem do real, do objeto. É o objeto que resta como algo que fez parte do sujeito, mas ainda faz. É fora, mas não é não dentro. Então, o objeto é algo do qual o sujeito se separa, mas ele não perde o objeto, porque o objeto não é uma coisa. O objeto é o sujeito na condição de objeto para o desejo do outro. Então, o que o sujeito, a separação do sujeito em relação ao objeto, é que o sujeito deixa de ser o objeto. Não é que ele deixa de ter o objeto. Entende? Então, nesse sentido, o sujeito se descola do objeto, mas não o perde por inteiro. O objeto, algo dele fica lá. E é isso, o avanço final, entre aspas, do Lacan, que é quando ele reconhece que é preciso ir além do simbólico, que tem algo que não está no dito, porque fica esquecido por trás do que se diz, naquilo que se ouve, mas que está naquilo que ele vai chamar de o dizer, que não é meramente o que se diz, mas é o que não é dito, mas está lá. É de uma dimensão não apenas inconsciente, porque o dito também é dessa dimensão inconsciente, mas é uma dimensão também real, né? É uma dimensão ligada a um elemento que nós chamamos de letra, mas que vai ficar com um outro enigma para um outro momento. Então, não vamos lacanizar muito, mas não vamos lacanizar também de menos, né? Para deixar as coisas escaparem assim. Bom, vamos continuar.